Tudo bem, meus amados? Como vocês estão? Espero que muito bem. Espero que tenham tido um dia excelente. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui algo polêmico, um assunto um tanto polêmico. Ultimamente, o meio cristão tem sido abalado. Recentemente, algumas figuras famosas no meio cristão têm se envolvido em escândalos, né? Nos últimos anos, muitas figuras, né, do meio gospel, do meio cristão, têm se envolvido em muitos escândalos. Mas por que será que isso vem acontecendo, né? O que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas pessoas? Bom, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns textos que falam sobre os falsos profetas, né? Aqueles que pregam a palavra de Deus, que falam em nome de Deus, mas que na verdade só levam um nome, talvez por status, poder, né? Mas que na verdade não entendem nada de Deus, não querem saber de Deus. Essas pessoas só querem tirar proveito daquilo que a religião pode lhes trazer, os benefícios, né, da religião. Então eles usam de artimanhas, estratégias, geralmente são figuras muito carismáticas que chamam a atenção do público, convincentes, né? São figuras notáveis, figuras notórias dentro do meio cristão. Uma vez eu li um livro de uma psiquiatra chamada doutora Ana Beatriz, um livro muito famoso, chamado Mentes Perigosas, que fala sobre psicopatia. E ela diz nesse livro que muitos psicopatas estão disfarçados de boas ovelhas dentro do meio religioso, infiltrados ali em diversas religiões, padres, pastores, cantores, né, da música gospel, por exemplo. E ultimamente, né, nós ficamos sabendo aí que uma cantora gospel muito famosa encomendou a morte do próprio marido. Nós ficamos sabendo também que um padre muito famoso também está envolvido, né? Dizem que está envolvido em com lavagem de dinheiro, né? Desviando aí milhões, talvez bilhões de fiéis que acreditam ali nos seus feitos, né? Nas suas obras. Mas enfim, o que a palavra de Deus nos fala a respeito de figuras que aparentemente parecem pessoas boas, né, verdadeiros cristãos, mas que na verdade não são? Vejam só, a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Desculpa, roubadores. Porque eles roubam o seu dinheiro, eles roubam a sua fé, né? Eles vêm para roubar aquilo, para roubar a verdade, né? A verdade da palavra de Deus. Eles não pregam a verdade. De alguma maneira ali, eles sempre vão acabar infiltrando alguma mentira. Eles conseguem disfarçar muito bem. São ovelhas, porém, por dentro são lobos roubadores. E lá continua dizendo o seguinte: pelos seus frutos, pelas suas obras, os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então quer dizer, pelas atitudes deles, eles vão denunciar em algum momento quem eles são. Porque as nossas atitudes denunciam o nosso caráter. Então, em algum momento, eles vão denunciar quem eles são. E a palavra continua dizendo o seguinte: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Deus está dizendo o que vai fazer com esses falsos profetas, né, no futuro. Nem todo o que me diz, aí aqui Deus está dizendo, ele está falando sobre aqui, sobre o grande dia do Senhor, no dia em que essas pessoas vão ter que prestar contas a Deus, né? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, lá no livro de Judas também,
que é um dos livros da Bíblia Sagrada, no capítulo primeiro, né, versículo, vamos lá, assim, versículo 10. É isso, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Tudo o que não entendem, eles tentam difamar, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, maldade, sentimento hedonista, busca de prazeres, de poder, movidos pela ganância, egoístas, né? Movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então aqui ele está dizendo também sobre essas pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, que fazem a vontade de Deus, mas na verdade não fazem isso. A palavra de Deus dá um nome para essas pessoas, né? Ímpios. São pessoas que não querem ouvir aquilo que Deus diz, que não ouvem a palavra de Deus. Então existem muitos falsos profetas hoje em dia, espalhados, falsos pastores, né? Falsos profetas, que estão infiltrados no meio cristão. Então, quando nós nos deparamos com alguma notícia de que fulana de tal matou o marido, ou padre de repente extorquiu ou roubou, desviou milhões dos fiéis, pastores que desviaram dinheiro da igreja, dos fiéis, a palavra de Deus diz que pessoas assim, né, esses falsos pastores, surgiriam nos últimos tempos e que eles estariam infiltrados nas religiões, né? E que seriam muitos, que viriam muitos com esse perfil. Nem por isso nós podemos julgar aqueles que verdadeiramente acreditam na palavra de Deus, aqueles que têm como princípio a palavra de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, que temem verdadeiramente a Deus, né? Nós não podemos julgar, de repente, a religião pela atitude deles, porque a palavra de Deus já disse, né, que isso iria acontecer. Então nós não podemos, de forma alguma, julgar os fiéis que estão ali dentro das igrejas, né? Porque nem todos são iguais, não podemos generalizar. Mas é fato que muitos falsos profetas apareceriam e aparecerão agora nos últimos tempos. Então esse não vai ser o primeiro e último escândalo, né? Então outros escândalos surgirão, muitos outros escândalos surgirão, porque a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Então assim, o que eu quero deixar para vocês como mensagem é que nós temos que confiar em Deus e não nos homens, porque o homem é falho, né? O homem realmente é falho, todos nós somos pecadores. Então, não julguemos a religião ou o outro pela religião que ele segue, porque nós não podemos generalizar, porque nem todos são corruptos, são imorais, enfim, digo corruptos nesse sentido, né? Então, somos pecadores, claro, mas nem todos serão assim. Não podemos colocar a culpa na religião, muito menos em Deus, né? Porque o próprio Deus nos alertou e nos alerta sempre sobre esse tipo de gente que, infelizmente, está dentro do meio cristão. Muitos deles estão dentro do meio cristão. Existem muitos outros psicopatas, né? Pessoas psicopatas com perfil psicopático que trabalham em empresas, no meio corporativo, né? Dentro do meio corporativo também. Aliás, existem N psicopatas aí espalhados ao redor do mundo. Eles estão em todos os lugares, infelizmente. Mas a mensagem que eu quero deixar é que a gente não, né, que nós não julguemos as pessoas por conta e a religião, né, por conta da atitude dessas pessoas, porque elas existem, infelizmente,
Muitas delas existem, estão infiltradas nas religiões, em outros meios também. O que nós temos que fazer é nos proteger e observar o fruto, as ações dessas pessoas, para que nós não nos tornemos vítimas delas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.